Hoje eu vou te mostrar, sem enrolação, como eu faria hoje para começar dentro da profissão de closer digital. Eu faria hoje se fosse começar do zero, sem experiência nenhuma. Eu quero te mostrar esse passo a passo. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas tenha paciência que no final vai valer a pena. Muita gente acha que a falta de experiência é um problema para entrar na área de closer digital, mas não. Esse não é o maior problema. Então você pega aí caneta que eu vou te mostrar passo a passo como você consegue entrar dentro dessa área. O passo 1 é você entender o que é um closer digital. Você precisa entender o que ele faz, qual é a diferença entre ele e um SDR, qual é o papel dele. Então, eu já vou te falar, o closer digital hoje nada mais é do que a pessoa que fecha vendas. Então, dentro de um funil de vendas, existe a figura do expert, que é a pessoa que vai vender, ter a mentoria, enfim, o produto. Tem a pessoa do SDR, que vai fazer a pré-qualificação. Abro parênteses aqui, não são todas as operações que têm o SDR, mas na grande maioria sim. Então, existe essa pessoa do SDR, mas o closer digital, que é a ponta onde a gente está falando aqui, que fecha a venda. Então, qual é a diferença do SDR para o closer? A diferença entre SDR e closer é que o SDR ele pré-qualifica, ou seja, ele atende essa primeira demanda do cliente e vê se realmente é um cliente em potencial, se ele realmente está aquecido o suficiente. Porque lembra, se a gente for pensar numa esfera de marketing, existe topo, meio e fundo de funil. Então, quando um criador de conteúdo, pessoas que vendem infoprodutos, ela cria conteúdo, ela está pegando toda a fatia do mercado. Então, vamos lá. O topo de funil é aquela pessoa que ainda não tem consciência que precisa de um produto. Passou ali e viu o anúncio. Aquela pessoa meio de funil é aquela pessoa que em algum momento ela já pensou, caramba, eu acho que eu quero fazer isso, mas ainda não tomou a decisão. E a pessoa fundo de funil é aquela pessoa que tomou a ação para comprar uma mentoria, ou para pelo menos pesquisar sobre, ela foi lá com as próprias mãozinhas dela, por exemplo, e se candidatou para entender mais sobre a mentoria do infoprodutor X, através de um formulário, através do número do WhatsApp. Então, qual é o papel do SDR? É entender qual é o grau de interesse dessa pessoa. Por quê? O closer digital, o que ele vai fazer? Trabalhar todas as objeções, entender o momento da pessoa para fechar a venda. Então, basicamente, hoje, essa é a diferença entre closer e SDR. O closer digital, ele pode vender por duas vertentes. Ou ele vai vender pelo WhatsApp, ou ele vai vender por reunião de venda. Alessandra, qual é a diferença? WhatsApp, geralmente quem vende no WhatsApp vende produtos de tickets menores, ou seja, o valor é menor. Entenda bem, se você vai comprar um produto de 597, 997, até 2297, você consegue comprar via WhatsApp, beleza? Por quê? Tudo bem que é um valor considerável, mas você ainda consegue tratar ali no WhatsApp. Agora, quando a gente fala de mentorias high tickets, que a gente sempre fala aqui, que é de 10, 15, 20 mil reais, aí realmente já é um valor um pouco mais alto. Então, em tese, a reunião se faz necessária. Então, basicamente, pessoas que são, que a gente fala aqui, close high ticket, são pessoas que vendem produtos de 10, 15, 20 mil reais. Então, hoje você trabalha nessas duas frentes. Quando você trabalha via WhatsApp, então você tem um script para o WhatsApp, entender aquele momento do cliente, e ali você vai construindo a relação somente por ligação, pelo WhatsApp ou ligação mesmo. E quando a gente fala de call de vendas, que inclusive hoje eu trabalho via essa modalidade, eu estou dizendo que eu vou fazer uma reunião com o cliente. Então, toda a reunião, ela existe uma estrutura de call. Não que no WhatsApp não tenha, tá? Porque também no WhatsApp tem script. Mas existe uma estrutura onde eu faço um rapport, eu tenho diagnóstico, eu tenho toda a parte de apresentação e pitch do meu produto. Então, você precisa entender esse diagnóstico. Hoje, dentro de um diagnóstico de uma call, tanto assim, de vídeo ou de um atendimento no WhatsApp, você precisa ter aquele rapport, ou seja, aquele primeiro relacionamento, ter um diagnóstico, ter a apresentação do seu produto, ou seja, você precisa dominar o seu produto e fazer o fechamento da venda. Uma vez entendendo essa dinâmica, talvez você deve estar se perguntando, tá, como esse closer ganha dinheiro? Simples, através de comissões. As comissões, elas são pagas de acordo com o que você alinhar com o seu produtor. Então, hoje no mercado existem diversas formas, como, por exemplo, pessoas que pagam através de links de afiliados, links de Aquilify, Hotmart, enfim. Ou você vai marcar ali um dia no mês para você receber, todo dia 10, todo dia 20. Uma dúvida também que é muito grande, que me perguntam, é sobre se o closer ele precisa ser CPF ou CNPJ. Então, você pode trabalhar nessas duas frentes, ou CNPJ ou CPF. Então, você pode ir para esses dois lados. Você não necessariamente precisa abrir um MEI, a não ser que o closer, o infoprodutor que você vai trabalhar, necessite que você faça emissão de nota. Então, você vai precisar CPJ para isso. Uma vez que você entender essa estrutura, você já sabe como que funciona todo o ecossistema do closer. E isso é um ponto muito importante, porque muita gente erra aí. A pessoa ela quer sair aplicando para vagas que ela nem sabe do que faz, e aí quando chega na entrevista, e se chegar, ela acaba não ficando porque ela está totalmente perdida sobre esse ecossistema. Então aqui você já sabe basicamente qual é a função do closer. A partir daí, qual vai ser o próximo passo que você vai fazer? Vai ser, primeiro, arrumar seu Instagram. Eli, mas eu vou precisar aparecer, eu vou precisar criar vídeo? Sim. No início, você vai precisar pelo menos ter um Instagram
ajustado. Não precisa criar conteúdo, mas você precisa ter um teu Instagram ajustado, onde você compartilhe coisas sobre vendas, onde você compartilhe seu bastidor de estudo, de busca, de insights. Isso é muito importante, porque a primeira ponte de abordagem, ela é pelo Instagram. Então, se você aborda o infoprodutor pelo Instagram e ele olha no teu Instagram, ele totalmente aleatório ou até muitas das vezes fechado, é muito mais difícil e esse infoprodutor ele não vai te olhar como um profissional. Então, o primeiro ponto aqui é, se seu Instagram ele é familiar, se você quer ter um separado, então abra um novo Instagram. Eu até aconselho, faça um novo Instagram onde você coloque só coisas profissionais, né? Onde você só foque dentro dessa profissão mesmo, dentro da área de closer, tá? Então você vai postar coisa ali sobre vendas, o que você tem aprendendo, o que você está lendo, então você vai criar conteúdo em cima disso. Inclusive foi assim que eu consegui a minha primeira vaga, abordando um infoprodutor pelo meu Instagram, marcando uma reunião e consegui o trabalho. O segundo ponto é você ajustar o seu LinkedIn. Se você não sabe o que é LinkedIn, o LinkedIn ele é como se fosse uma ferramenta, uma rede social corporativa, de trabalho, vamos dizer assim. Então lá você consegue encontrar vagas e consegue se posicionar, dizendo, está buscando, né, se conectando com outras pessoas, fazendo networking. Então é muito importante você também ter um LinkedIn ajustado. Por quê? Muitas vagas estão dentro do LinkedIn. Então imagina você, hoje, você quer se candidatar para uma vaga dentro do LinkedIn e você simplesmente está com o teu LinkedIn todo desalinhado. Dificilmente o infoprodutor ele vai te achar quem está recrutando, quem está fazendo esse recrutamento dessa pessoa. Então, primeira coisa, foto profissional, colocar as habilidades, suas experiências, trazer ali realmente para o teu LinkedIn, tá? Para o teu LinkedIn, destacar as habilidades focadas em vendas. Por quê? Hoje você talvez não tenha nenhuma experiência com vendas, mas se você tem habilidades que vai ajudar nas vendas, você precisa ressaltar. Inclusive, eu vou deixar aqui no card do vídeo a minha IA, onde ela consegue reformular o teu currículo de forma totalmente estratégica, passando pela barreira do LinkedIn, que é aquela barreira ATS, para você ajustar teu currículo para começar a se prospectar para as vagas de closer digital. Eu vou deixar aqui o acesso a 100% gratuito, onde ele vai pegar da tua experiência atual e ele já vai extrair de forma muito mais estratégica, onde vai aumentar em 90% as suas chances de você ser chamada para uma vaga, né, para uma entrevista pelo menos de closer digital. O terceiro passo dentro da sua jornada rumo à sua nova profissão de closer digital é aprender de vendas. E o que eu falo de vendas? Vendas é algo que é técnica, então você consegue aprender. Só quero deixar um parênteses aqui. Quando a gente fala de closer digital, gente, vendas é vendas, mas o closer digital é uma venda consultiva. Né? Então, você vai fazer um diagnóstico e entender se aquela pessoa está ou não no momento de compra. Isso é muito importante. Então, você precisa entender que existe uma estrutura. E o que eu gosto muito de usar é o spin selling, que é uma técnica usada muito dentro desse mundo de closer digital, vendas, enfim, justamente para você diagnosticar, entender o problema e tudo mais. Depois eu vou trazer uma aula só sobre spin aqui para vocês, mas a priori você precisa entender de rapport, então você precisa entender como quando fazer essa primeira conexão com o teu cliente, tanto via WhatsApp como em chamadas de vídeo, né, Google Meet e tudo mais. Você precisa aprender o spin selling. Então, o que é o spin selling? É um livro que vai te ajudar a estruturar a sua call de vendas, tá certo? Então, eu já vou deixar ele aqui no card também. É importantíssimo você já ter essa familiaridade com ele. Você precisa ter escutativa. Isso, inclusive, foi uma dificuldade muito grande minha no início, porque eu falo demais, então a escutativa me faltava. Então, geralmente, há uma regra dentro da venda, é 80-20. 80% você escuta e 20% você fala. Um outro passo muito importante e estratégico são as objeções. As objeções, elas vão acontecer sempre. Então, é importante você dominar as objeções, as principais objeções. E, por último, melhorar sempre a sua comunicação. A comunicação é algo que a gente vai lapidando. Quanto mais você melhora a sua comunicação e oratória, melhor para o seu desenvolvimento. Você não precisa saber tudo de uma vez. Mas se você ir atualizando cada tópico que eu te falei, você com certeza já vai estar à frente de muita gente. Além disso, algo que eu gosto de destacar, que muita gente tem dúvida é, Ale, aonde eu vou encontrar esses infoprodutores? Então, até antes de você lançar, se prospectar, você começa a fazer uma lista de coisas que você gosta de fazer e de produtos que talvez você teria aptidão de vender. Por exemplo, tem gente que não tem filho. Você acha que ela vai ter uma aptidão em vender coisas de maternidade, talvez? Não. Então, elimine. Então, você começa a olhar coisas que você se identifica. A partir daí, como você vai achar esses infoprodutores? Existem plataformas como Twinify, Hotmart, Eduz. Ali estão todos os infoprodutores, porque a maioria das pessoas que vendem mentoria, elas têm um curso gravado. Então, ali nós teremos muita munição de trabalho, vamos dizer assim, pessoas que você pode abordar no Instagram. Além disso, você pode olhar em perfis que você já gosta de seguir, perfis de pessoas que já está dentro do seu meio, para ver se essas pessoas elas têm um processo comercial, se elas estão buscando algum time comercial, se elas têm closer. Então você consegue abordar. Eu vou contar a minha experiência. Quando eu comecei na minha jornada de closer digital, eu já tinha uma breve experiência antes com o Shopee. Eu tentei vender na Shopee, ser vendedora da Shopee antes de entrar nesse mundo de closer. Aí eu pensei, bom,
Todas essas pessoas que eu assistia no YouTube da Shopee, quando eu queria ser vendedora da Shopee, essas pessoas têm mentoria. Então eu pensei, bom, eu não sei vender, mas pelo menos eu tenho boa comunicação e eu tenho um breve conhecimento em Shopee. Vou abordá-las no Instagram. Foi exatamente o que eu fiz. Eu tirei uma tarde, peguei todas as pessoas e fiz um texto específico para cada uma delas. E isso aqui é um outro ponto totalmente importante. Toda abordagem que você fizer precisa ser personalizada. Não caia na cilada de mandar coisas padrões. As pessoas vão te ignorar, tá? Então, personalize o máximo possível. Então, eu fiz dessa forma. Se você se identifica com nicho de desenvolvimento pessoal, terapia, beleza, enfim, não sei, comece a buscar esses perfis. Se você não tem ideia, faça o que eu falei anteriormente. Vá em plataformas e busque infoprodutores, que hoje no mercado é o que mais tem. Hoje o mercado de infoprodutos é mercado que movimenta bilhões de reais. Então, muita gente hoje vende mentorias, cursos, palestras, enfim. Quinto passo, comece sua candidatura para as vagas. Uma vez que você já fez todos os passos anteriores que eu mencionei, você começa a se candidatar. Você pode começar a prospectar essas pessoas. Um ponto aqui, gente, importante é que muita gente desiste nas primeiras tentativas, nos primeiros não. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, você conseguir a sua primeira vaga de closer é seu primeiro teste de venda, porque você está se vendendo. Então, muita gente acaba desistindo no meio do caminho, porque recebe muito não, não tem feedback. Então, você precisa insistir, sempre, precisa tentar de novo. Então, você pode sim se candidatar, até porque a experiência ela vem depois da vaga. Eu não tinha experiência. Hoje eu posso dizer, eu tenho experiência, mas antigamente eu não tinha. Então, eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. A experiência ela vem depois da vaga. O último passo é faça network. Siga pessoas, siga recrutadores, se envolva na bolha de closers, sigam pessoas que trabalhem com isso, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Esteja imerso a essa cultura. Porque quanto mais você refina o seu network, mais fácil é de você chegar à sua primeira vaga. E mais fácil é de você estar atenta às boas oportunidades. Porque por mais que tenha muita vaga, nem tudo que reluz é ouro. Comecei como closer digital, eu achava que eu teria que ter experiência. Mas no fundo eu precisava era de direção. Por isso eu preparei uma aula 100% gratuita, eu vou deixar o link aqui no box, para que você possa assistir com mais calma, uma aula mais densa, com mais passo a passo, para te ajudar ainda mais a entender esse mundo e a ingressar nessa área o quanto antes. E aí sim atingir a sua liberdade financeira e geográfica. Eu espero de coração ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, já coloca aqui para mim e até o próximo vídeo.